Você foi moldado por Deus para servir. Comece sabendo disso. Você não está neste mundo a passeio. Você está aqui para servir. Existe um serviço para você, há algo para você fazer. Por isso o apóstolo São Pedro diz em 1 de Pedro capítulo 4, versículo de número 10, cada um deve exercer o dom que recebeu para servir outros. Diga, servir outros. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Deus tem múltiplas formas de estender a graça dele a nós, e uma delas é dando dons a cada um de nós, e através destes dons nós possamos servir os outros e não nos servirmos através dos dons. Rick Warren, escritor do livro Vida com Propósito, livro que já vendeu mais de 1,5 milhão de cópias na língua portuguesa e um dos maiores livros vendidos de todos os tempos da editora que lançou este livro, ele diz assim: a maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. A maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. Crescemos para nos doar. Eu atinjo maturidade espiritual, eu me aproximo de Deus, não para mim mesmo dizer, eu estou em lugar de privilégio, eu estou próximo de Deus. Não. Eu me aproximo de Deus quando eu me aproximo de pessoas. Eu recebo maturidade de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, em Marcos capítulo 10, versículo 43, diz que quem quiser ser o maior deve ser aquele que serve, o que se torna servo dos outros. Se aqui você nesta igreja quer ser o maior de todos aqui, aprenda a andar com uma toalha nas costas e uma bacia na mão, para estar disposto até a lavar os pés dos outros, se isto for necessário. Deus está nos chamando hoje para descobrirmos através desta mensagem de hoje qual é o nosso papel. Há um provérbio dinamarquês que diz assim: o que você é um presente de Deus para você, mas o que você faz consigo é um presente seu para Deus. Uau, isso é forte demais. Então hoje eu quero que você se sinta como um vaso. Olha, aqui na frente nós temos vasos, e estes vasos, eles foram criados para ter alguma coisa dentro. Nenhum vaso é criado para ficar vazio. E aqui no Nordeste se fala vaso de água na geladeira, né? Lá no Paraná nós conhecemos só vaso de flor, mas aqui a cultura ainda vai mais longe. O vaso de suco, o vaso de água, é um vaso para colocar algo dentro. Estes vasos estão aqui, eles não estão aqui à toa, eles estão aqui porque tem alguma coisa dentro. Assim você foi criado não para ser vazio, mas para ser cheio de algo que Deus quer colocar na sua vida. E então, nós precisamos descobrir os nossos propósitos e investirmos naquilo que Deus nos dotou e nos capacitou. Para isso nós estamos reservando estes 40 dias, 7 semanas e 6 domingos, ministrando sobre esse tema, também nas noites de quartas-feiras. Estamos orientando os irmãos a lerem o livro Vida com Propósito. Cada dia tem uma reflexão, tem um capítulo para você ler, e isso nos faz crescer muito em Deus. A pergunta que a gente tem que fazer é: o que é que eu estou fazendo aqui na terra? Aliás, esta foi a primeira mensagem que nós ministramos, foi: para que é que você está aqui nesta terra? Foi a mensagem introdutória desta série de mensagens. Depois nós tivemos a segunda mensagem falando do primeiro propósito, que nós fomos criados para a adoração, para adorar ao Senhor. Primeira coisa para a qual, adoração a Deus. Na terceira mensagem nós ministramos o segundo propósito, que surge a pergunta: qual grupo com quem você desenvolverá relacionamentos autênticos e saudáveis? O segundo propósito é que eu viva em comunhão. Eu preciso estar me relacionando com pessoas, e a igreja é este lugar. A quarta mensagem, nós ministramos sobre o propósito do discipulado, que é estar aprendendo com Jesus, sendo um discípulo dele. E a pergunta é: qual será o caráter que você expressará na sua vida? O que é que você vai aprender de Jesus e como é que você vai viver? Eu vou buscar o caráter de Jesus para viver. E hoje nós vamos ver o quarto propósito que Deus tem para a minha vida, que é o serviço. Então, diga comigo: adoração, comunhão, discipulado e serviço.
Adoração, comunhão, discipulado, serviço. Vamos lá? Adoração, comunhão, discipulado, serviço. Adoração, comunhão, discipulado, serviço. 1 de Pedro 4,10, Pedro diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Uma vida não pode ser ensimesmada ou viver para si mesmo. O Senhor Jesus veio nos dar o exemplo de comunhão com o Pai. O Senhor Jesus veio nos dar o exemplo de como se comporta um discípulo de Jesus. Ele veio nos dar o exemplo de como manter comunhão com o Pai. E Jesus também deu-nos o exemplo de como sermos servos do Senhor. No entanto, que quando Jesus encerra o seu ministério aqui na terra, começa o nosso ministério aqui na terra, dando continuidade ao que ele veio fazer. Um versículo desta semana diz assim, no livro você leu, diz assim: Jesus cumpriu todo o propósito para o qual o Pai o tinha enviado a esta terra. Ele cumpriu o propósito como adorador. Ele cumpriu o propósito da comunhão com o Pai e com aqueles que estavam ao redor. Ele cumpriu o propósito como um verdadeiro discípulo do Senhor e nos ensina também sobre o serviço. Então, você foi criado para doar-se por meio do seu potencial, para você abençoar outras pessoas. Aquilo que Deus te qualificou, aquilo que Deus te deu, isto nós chamamos de ministério. Ministério, isto é algo que vem da parte de Deus para nós exercermos para as pessoas. E Jesus dá um melhor exemplo de serviço, e eu já citei que nós devemos andar com uma toalha nas costas e uma bacia na mão. Porque um certo momento, João capítulo 13, versículos 6 a 9, o Pedro olha para Jesus e disse assim: Senhor, vais lavar os meus pés? Pedro chega para Jesus e diz: o Senhor vai lavar o meu pé? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mas mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: nunca, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão: então, Senhor, lava não apenas os pés, mas lava as mãos, lava a cabeça, lava o corpo inteiro. O Pedro era esse tipo de gente, né? Ele saía de 0 a 1000, de 1 a 1000, tipo assim, não vai lavar coisa nenhuma, não deixa lavar, não vai, o Senhor é o Senhor filho de Deus. Falava: não, seu Pedro, se eu não lavar, tu não tem partes comigo. E outra, o importante é isso: você não entende o que eu estou fazendo agora, mas no futuro você vai entender. E se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo no meu reino. E Jesus acho que virou as costas e levando a bacia para o outro, ele disse: não, me dá um banho, lava da cabeça aos pés. Ele entendeu agora eu entendi. Se tem coisa boa para vir pela frente, então eu quero completo. E é isso que nós temos que fazer aqui diante da mensagem na noite de hoje. Na verdade, o que Jesus estava ali naquele momento lavando os pés dos discípulos com toalha e bacia na mão, era um embrião do que ele estava querendo que a sua igreja fizesse no futuro, como a igreja deveria funcionar. Nós somos chamados para servir e não para sermos servidos. Jesus disse: vocês não entendem agora, mas vão entender o exemplo que eu estou dando. Eu, o Criador, eu, o sustentador do universo, eu, o Filho amado do Pai, eu, o unigênito do Pai, eu que tenho todo o poder, toda a autoridade, eu que sou onipotente, onisciente, eu que sou onipresente, eu que tenho todas as prerrogativas de ser Deus, eu lavo os pés de vocês. Este é o quarto propósito que Deus tem para a minha vida, é servir a Cristo, através do ministério que Ele confiou a mim, e eu sirvo a Cristo quando eu estou servindo pessoas. É na horizontal que eu demonstro a minha comunhão na vertical com o Pai. É aqui que eu demonstro a minha comunhão aqui. Captou?
Eu não posso dizer que tenho comunhão aqui, sirvo aqui, se eu não tenho comunhão e não sirvo aqui. João diz: como é que eu posso dizer que amo a Deus, que eu não vejo, se eu não amo ao meu irmão, a quem eu vejo que é meu igual? Isto que nós estamos falando se chama serviço. Serviço. Dentro da igreja somos ministros e fora da igreja somos missionários. Somos ministros de Deus e somos missionários fora, para que quando eu estiver me relacionando, não apenas com os meus irmãos, porque aqui dentro é muito fácil nós termos um ministério e servirmos a nós mesmos, e até ontem eu estava em viagem e falando aos pastores de Alagoas, me reunindo com eles, eu disse, nós não podemos criar culto e ambiente só para nós, e fecharmos um clubinho só para a gente. Nós fomos chamados para sermos missionários, então nós temos que servir aos que estão de fora. E vocês devem alcançar, eu disse, os vizinhos da igreja, o bairro de vocês, e não ficar uma igreja 10 anos, 20, 30, 40, 50 pessoas, e não chega mais ninguém, porque fechou a porta. Fechou a porta e diz: aqui é só a gente, e aqui nós estamos desenvolvendo os nossos ministérios, e não estamos ajudando ninguém. A pergunta que surge no início da mensagem é: como é que você é preparado para servir? Deixa eu trazer para a primeira pessoa. Como é que eu me preparo para servir? Efésios 2:10, Paulo diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Eu fui criado por Deus para fazer boas obras. Eu não faço boas obras para ser salvo. Eu faço as boas obras, eu sirvo ao Senhor, ao meu próximo, porque eu já sou salvo. Uau, isso é diferente do que fazer para ser, porque nós já fomos salvos por Jesus e agora então nós servimos aos outros. E diz assim: e Deus quer que nós façamos essas boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Como é que então eu posso me preparar? Através dos dons espirituais. Deus nos dá dons espirituais. Dons espirituais. O que é dom? É uma capacitação sobrenatural de Deus para alguém. Por exemplo, Sansão tinha um dom de ter uma força muito grande. Uma força descomunal, uma força que enfrentava o exército inteiro. Era dado por Deus. Deus deu a muitos reis de Israel, como um rei Salomão, um dom especial de sabedoria para ele administrar Israel e construir o templo. Então, eu quero que você, hoje que está aqui, como é que você é preparado para servir? Através dos dons de Deus. Cada um de nós temos dons dados por Deus para nós desenvolvermos. Segundo, seus maiores interesses. Isso é uma área para você também servir ao Senhor. Porque, olha uma coisa, quando um moço está interessado numa moça, uau, tem moça interessada em moço aqui da igreja? Tem moço interessado em moça aqui da igreja? Tem. Fica de pé, vocês dois estão de camisa vermelha aqui, olha que lindo, puxa vida. Eu me lembro quando ela estava interessada nele e ele estava interessado nela. Eu fiz o casamento deles, dê uma salva de palmas para eles. O que está escrito? Vira para lá, por favor, ó. Jesus. Isso é um grande casal, né, gente? É um grande casal. Obrigado, gente. Giovanni, quando estava interessado na Camila, eu tenho certeza que ele andava a pé. Porque eu, quando estava interessado nela, e eu ia na casa dela, eu estava sem carro naquela época, porque eu já era missionário nesse tempo, lá em Palmital, interior de São Paulo, e eu ia na casa dela e tinha um ônibus que passava 11 horas da noite, era o último ônibus que passava lá para ir até a minha casa. Gente, eu arriscava até 2 para as 11. Aí eu, tchau, e eu corria, e de vez em quando, quando eu estava ali, eu via o ônibus passando das 11. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Sabe, mas aí sabe o que eu fazia? Aquele calorão de Maringá, eu ia caminhando assim para cá, eu perdi o ônibus, mas eu estou tão feliz.
Foi 1 minuto a mais com ela. Aí eu começava a correr, aí eu tirava a camisa, chegava em casa suada, minha mãe, meu filho, e tal. Eu falava, mãe, mas já sabe, né? Amanhã eu estou viajando de volta para lá. Eu falei, filho, é perigoso, porque eu estava interessado. Então, as áreas que você tem maior interesse, use isso para servir a Deus. Porque aquilo que eu sou interessado vira minha prioridade. Eu acordo cedo, eu durmo tarde, porque eu tenho interesse. Use isso, se prepare isso. Suas habilidades, irmãos, nós temos habilidades. Por exemplo, Deus não vai cobrar de mim algo que eu não tenho habilidade para fazer. Por exemplo, hoje eu vi o novo guitarrista aqui hoje, está estreando hoje, acho que foi a primeira vez que eu vi. Muito bom, viu? Eu não tenho a habilidade dele, mas eu sei ver quem tem habilidade. Então, Deus não vai cobrar de mim que eu tenha a habilidade que o Jonatas tem, que o irmão do teclado tem, que os irmãos que cantam aqui, porque não é uma habilidade que Ele me deu, mas deu a estes irmãos e eles vão servir a Deus com isso. Alguns têm habilidades em áreas gráficas, em tantas coisas, você pode usar isso para a glória de Deus. Quantos irmãos têm dito, pastor, eu quero servir com o meu dom aqui na igreja, eu quero servir ao que Deus tem me dado essa sabedoria, eu quero usar isso para a glória de Deus neste lugar. Sabe, você pode servir a Deus através da sua personalidade. A sua personalidade. A minha personalidade encaixa em um ministério da igreja. Eu disse pela manhã que tem pessoas que têm habilidades para fazer serviço pesado. Você já viu aquele tipo de gente? Aquele irmão ali, lá no Paraná, fazia um pé de boi. Pé de boi é negócio firme, cara que trabalha. Aí agora tem irmão que é pezinho de coelho. Então, no máximo é um pezinho de porco. É mais levinho, não tem? Então não serve para... Um dia eu estava aqui, um dia carregando umas coisas pesadas, tem uns irmãozinhos que chegou assim para pegar assim, irmão, dá licença. Não, pastor, está muito pesado. Pesado, irmão, bora aqui. Agora, já tem outros que têm uma maneira diferente, sabe, uma habilidade. Não é? E você então vai servindo de acordo com aquilo que Deus colocou. Algumas personalidades são mais fortes, outras são mais para conversar. Você sabe que tem gente que tem habilidade para conversar com pessoas. Não tem gente que conversa bem, mas trabalha pouco. Agora tem gente que trabalha feito um leão. Se botar ele para conversar com as pessoas, vira briga. Já viu? Aí, irmão, só para fazer aquilo ali. Cada um tem uma maneira de ser. Então use aquilo que Deus te fez, porque Deus não fez todo mundo igual. Cada um tem uma maneira de ser, cada um tem uma maneira de agir, de servir, de honrar, e você precisa descobrir isso. E a igreja, a gente oferece aqui cursos, a gente tem o DNA da família renovada para ver que ministério, nós temos diversos ministérios da igreja que você pode honrar e servir a Deus com todo o seu coração. Amém? Então olha, dons espirituais, interesses, habilidades, personalidade e suas experiências, as experiências que você tem na vida. Aquilo que você passou, aquilo que você viveu, aquilo que você ganhou como experiência na vida pode ser usado por Deus para você ajudar outras pessoas que estão começando. Por exemplo, quando eu vou conversar com os jovens, eu digo, olha, na sua idade eu pensava assim, 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 e a minha experiência mostrou que esse não é o caminho que você está indo, eu estou sendo usado por Deus. Uma pessoa que está sofrendo, que foi machucada pelo seu cônjuge, abandonada pelo seu cônjuge, esta pessoa madura em Deus, ela é confortada por Deus para que ela possa depois, talvez, nascer um ministério disso. Qual ministério? De conforto para pessoas que foram violentadas, pessoas que foram machucadas, pessoas que foram agredidas. E aquela pessoa que foi socorrida, socorre o outro. Isso que eu estou dizendo são suas experiências familiares, muitas vezes experiências dolorosas. Há um texto da Bíblia Sagrada de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque pela sua grande misericórdia, Ele é o Deus de toda consolação. Presta atenção agora, que nos consola em todas as nossas tribulações. Para quê? Para que com a consolação que nós recebemos dEle, nós possamos consolar os outros que estão passando pela tribulação.
Não há nada melhor do que alguém consolar outro que já esteve desempregado, sem recurso financeiro para pagar as suas contas e vendo a sua casa sem alimento na mesa para dar para os filhos. Essa pessoa, quando se recupera, sabe o que ela faz? Ela fica procurando pessoas na igreja que estão desempregadas, porque diz assim: eu passei por isso e eu sei o quanto é duro. Por isso que eu sempre digo aqui na igreja, nesta igreja, nenhuma família, presta atenção, nenhuma família pode ficar sem ter o pão na mesa para comer. Você pode estar atravessando um momento difícil, mas esta igreja vai lhe ajudar e vai te socorrer no momento que você está atravessando aquela dor e aquela dificuldade, porque muitos já passaram e o Senhor os abençoou e os confortou, e agora nós abençoamos os outros em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplauda o Senhor então com toda a sua força. Qual é o seu maior exemplo de servo? Escreva aí qual é o seu maior exemplo de servo. Qual é? Jesus Cristo. Mateus 20, versículo 26 diz: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser o escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veja que o texto ele vai sendo construído, ele vai sendo estruturado. Quem quiser ser importante, seja servo. E aí ele diz assim: quem quiser ser o primeiro, seja escravo. Servo é uma coisa, escravo já apertou um pouco mais, sim ou não? Escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e fazer o quê? Dar a sua vida. Dar a sua vida. Então, servo, escravo, dá até a vida. Que construção que este Jesus nos ensina a viver. Então, servir, ministrar a alguém, servir à mesa, aliviar necessidades, prover cuidados, cuidar dos necessitados. É isto que nós estamos sendo chamados. Como igreja do Senhor, eu fui moldado para servir. O maior servo que já existiu continua servindo agora por meio da sua igreja na terra. O maior servo foi Jesus, e quando Jesus encerrou aqui na terra e subiu aos céus, ele nos deu a ordem para continuarmos o seu serviço na terra. Nós somos representantes de Jesus. João 14:12, é João quem diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o meu Pai. Eu estou indo para o meu Pai, mas eu dou esta autoridade para vocês fazerem o que eu fiz, e vocês poderão fazer mais do que eu fiz ainda, porque agora eu estarei com o Pai, intercedendo por vocês. Eu estarei com o Pai, orando por vocês, porque quando surgir alguma situação aí na terra para você, eu estarei do lado do Pai, dizendo: Pai, ajuda aquele meu filho, porque eu sei pelo que ele passou, eu me tornei homem, eu sei como é difícil para ele. A Bíblia diz que ele intercede por nós. O Espírito Santo está diante do Pai, juntamente com Jesus, e Jesus mostra as mãos para o Pai e diz assim: por ele eu dei a minha vida, por eles eu dei a minha vida. Por isso que Jesus Cristo veio a esta terra e morreu de braços abertos na cruz, de braços abertos, para que com uma das mãos ele, como Deus, segurasse nas mãos de Deus, e com a outra mão, como homem, segurasse na mão do homem. E agora, na morte, quando ele entrega a sua vida como servo, morrendo pelo homem, ele une novamente o homem a Deus, e agora nós, unidos a Deus, e Jesus intercedendo por nós ao Pai, diante do Pai, nos dá a condição de fazermos a sua obra aqui na terra. Aleluia! Somos servos daquele que se entregou na cruz do Calvário para nos ligar novamente ao Pai. Então eu também vou ser um servo que vou ser usado nas mãos do Pai, nas mãos do Filho e nas mãos do Espírito Santo para unir outros homens a Deus também. Uau! Agora,
Imagina esta igreja toda, mais de 1.000 pessoas aqui na noite de hoje. Hoje pela manhã tivemos em torno de umas 800 pessoas. Então passaram por aqui hoje, vamos por baixo 1.700 pessoas. Se estas 1.700 pessoas dizerem assim: eu vou realizar a obra que Jesus veio realizar na terra. E o Pai lá nos céus diz assim: é isso que eu quero de vocês, meus filhos, que vocês sirvam. Rick Warren disse: maturidade é para o ministério, nós crescemos para nos doar. Você não pode ficar parado. Olhe para mim. Água parada dá dengue. Você não é dengoso. Não fique parado, irmão. Quem está parado tem tempo de ver problema. Quem fica parado tem tempo para ficar observando os outros. Mas quem está trabalhando não tem tempo para ficar vendo dificuldades ou problemas. Então, você deve ser fonte de coisas boas. A água em você tem que se renovar. Poço que não tira água seca. Uau! Do seu interior tem que fluir rios de água viva. Água viva, a água não pode morrer, não pode ficar parada. Água parada não serve. Você foi chamado para fluir coisas boas. Então compartilhe, doe, se abra para abençoar outros. Até o recurso financeiro, quando você põe ele em movimento, no mundo espiritual, quando você põe em movimento aquilo que você tem, de onde saiu o que você já colocou à disposição de Deus, vem quadruplicadamente mais para a sua vida. Isaac plantou 1 e colheu 100. E o pastor Genoval falou muito bem aqui hoje, Deus só pediu Isaac para Abraão, porque Deus já havia dado Isaac para Abraão, aleluia. Deus deu e Deus pediu para saber se ele estava disposto. Então Deus está te dando, Ele dá a nós os seus dons para nós servirmos a Ele. Então compartilhe a vida de Jesus, compartilhe, ainda que seja preciso sacrifício. Como Jesus se deu como sacrifício, você também deve se dar. Segundo, como servirmos? Você pode servir a Deus através do seu estilo de vida. Seu estilo de vida. Eu não posso querer servir a Deus com o estilo de vida do meu irmão ali. Eu tenho que servir com o meu estilo de vida. Vocês se lembram de Davi? Davi foi para o campo da batalha levar alimento para os seus irmãos. Ele não foi para pelejar ou para guerrear, ele foi levar alimento, lanchinho para os irmãos. Quando ele viu o gigante Golias afrontando o exército do Deus vivo e afrontando o rei de Israel e o povo de Israel, ele se voluntariou para lutar contra o gigante. Uma boa iniciativa. Ele se apresentou ao rei Saul, e o rei Saul então vestiu Davi com a armadura de guerra dele, a armadura de guerra de Saul em Davi. Porém, Davi, quando saiu para andar, ele não conseguia. Imaginem, irmãos, imaginem. O meu terno é 48 curto, meu aniversário é o mês que vem. Calço 37, camisa 2 slim fit. Ok? Mas imagine só, se eu chegar aqui, vestido com terno 54, 56, quem usa aí terno desse tamanho? 54, 56, 55. Mário, hoje de manhã até usei o Mário mesmo. Fica de pé, Mário, imagina. Se eu vier vestido com o terno do Mário, o pé dele deve ser uns 41 mais ou menos, e eu com 36, 42 aí, tá vendo? É assim, e não humilha ainda. Aí eu calço o sapato do irmão Mário, eu vou ficar com o sapato tipo do Patati Patatá, né? Ou então o sapato do Aladim, é aquele cara que tem o pé pequeno e compra um sapato maior, aí fica aquele negócio para cima assim, ó. E eu com o terno, imagina eu pregando aqui, vai ser uma papagaiada. Sim ou não? Eu tenho que vir aqui com o meu sapatinho 37 mesmo, pezinho pequeno, meu terninho 48 curto. Quando não é curto tem que mandar diminuir aqui, corta para cá, corta para lá, diminui a manga porque fica aqui, mas eu tenho o ombro largo. Ah, glória a Deus, né? É alguma coisa, né? Eu tenho o ombro largo, sabe? Então, fiz muita natação quando era novinho. Aí, eu tenho foto quando eu era criança assim, ó. Tá bom, deixa eu falar lá. E aí é um problema, porque aí aqui não serve aqui, o 46 fica bom aqui, mas não serve aqui. Aí o 48 fica bom aqui, mas não fica bom aqui, porque fica aqui a sainha aqui, né, Rodrigo? É um problema pra gente, né? Acertar essas coisas assim.
Não, eu sei, o mesmo pessoal que mexe para ele, mexe para mim, a gente já troca figurinha. Então, eu tenho que servir a Deus com o que Deus me deu. É essa coisa insignificante mesmo, mas é a maneira de ser. Deus tem uma maneira peculiar para cada um. Eu tenho que servir a Deus. Como é que eu sirvo a Deus? Com a minha família biológica. Que bom eu trazendo os meus filhos para a casa de Deus. E vem aqui mais uma vez com alegria dizer: louvado seja Deus, porque a minha família biológica está servindo a Deus aqui na família renovada. Isso é bênção. Olha, o pastor Marcos, a família toda dele serve na igreja. Glória a Deus, aleluia. E que a sua família também sirva a Deus. Sirva a Deus. Os seus filhos vindo para os ministérios da igreja, os seus filhos vendo você servir do ministério da igreja, os seus filhos vendo você sendo um servo de Jesus, cumprindo o papel, e eles vão aprendendo, e eles vão crescer, aprendendo a servir ao Senhor. Eu sirvo a Deus com a minha família espiritual. Quem é a minha família espiritual? É o time ministerial da igreja. A família espiritual são os irmãos chamados por Cristo Jesus. Eu sirvo a Deus com a minha profissão. Irmãos, você pode usar a sua profissão. Quantos irmãos aqui, marceneiros, eletricistas, que muitas vezes vêm aqui e dizem: pastor, está precisando de alguma coisa? Eu vim servir. Não, mano, quanto é? Não, pastor, isso é uma maneira de eu ajudar a casa do Senhor. Sua profissão, porque é para a glória de Deus. Deus está te abençoando, Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus está fazendo prosperar. Então eu sirvo ao Senhor com a minha profissão. Eu sirvo ao Senhor conectado ao meu potencial. Deus deu potencial aqui, e aqui dentro desta igreja, deixa eu dizer, existe potencial de sobra. Se você começar a usar só 10% do potencial que Deus colocou na sua vida, você vai fazer coisa impossível, que muita gente não fez. Esta igreja, se usar 10% do potencial que existe aqui, de talento, de dons, de inteligência, de estratégias, de coragem, de ousadia, meu irmão, essa igreja vai abalar o mundo, porque há um potencial de Deus derramado sobre essa igreja, que vem da parte do Senhor. Então conecte-se ao seu potencial, use as suas experiências a serviço do ministério. Irmãos, tem gente que tem experiências em tantas áreas que você... E eu aqui já aprendi. Quando eu estou assim, com um problema para resolver, eu ligo para alguns irmãos e falo assim: irmão, você podia dar um pulinho aqui para vir com aquela sabedoria, dizer como é que eu vou resolver esse problema? Aí ele vem e fala assim. Eu falei assim: tá vendo? Eu já sabia disso, só queria ouvir de alguém. Sabe a pessoa dar o pulo do gato para você? Ou o gato do pulo? Você fala assim: uau, eu não tinha pensado nisso. São as experiências que você serve a Deus através dele. E servir, sabe o que? 24/7. Quem sabe o que é 24/7? 24/7. O que é que significa? 24 horas por 7 dias. 7 dias da semana. E geralmente isso está se referindo a um negócio, a um serviço disponível o tempo todo, sem interrupção. 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias por ano. Esse é o tempo que Deus quer que você sirva a Ele, o tempo todo, 24 horas por dia. Agora, como servimos? Identifique e supra as necessidades das pessoas. Identifique e supra as necessidades das pessoas. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Pior coisa que existe na igreja e no corpo de Cristo são membros improdutivos. É peso morto. Peso morto. Supra as necessidades das pessoas. Foi o apóstolo Paulo quem disse isso. Dedique-se à prática das boas obras. Através disso vocês vão suprindo as necessidades dos outros. O Senhor Jesus, no cotidiano dele, ele fazia isso. Certa vez 2 cegos puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu faça? Às vezes, irmãos, a gente tem que se voluntariar e dizer assim: o que é que eu posso fazer? Pastores, em que área eu posso fazer? Hoje, após o culto da manhã, nós fomos almoçar e encontramos o irmão. Ele veio no restaurante, se aproximou
Eu me levantei, ô irmão, que prazer. Ele falou assim: pastor, veja uma área que eu possa servir na igreja. Eu encontro uma areazinha para eu fazer alguma coisa na casa do Senhor. Quase que eu fiz uma oração ali no restaurante. Eu falei: Carlos, em nome de Jesus, Senhor, ministra sobre a vida do teu servo, querendo se voluntariar e dizer: eu ouvi a mensagem, eu entendi. Então, as boas obras de um cristão genuíno, meu irmão, as boas obras de um cristão genuíno são as mãos do seu coração, sensíveis às necessidades alheias, o coração e com as mãos servindo. Pergunte às pessoas: você está precisando de ajuda? Eu vou tocar num assunto muito delicado agora. Se você ver alguém abatido, se você ver alguém desanimado, procure esta pessoa e diz: tenho sentido você um pouco triste. O que está acontecendo com você? Estou preocupado com você. Não precisa ser irmão da igreja não, talvez um colega de trabalho, um vizinho, uma vizinha. Talvez esta pessoa diga assim: eu estou desanimado da vida. Tem hora que eu quero morrer. O que você deve fazer? Deixa de besteira, para de falar isso. Não. Você diz assim: por que você está pensando em morrer? Eu estou decepcionado com tudo. Onde está doendo em você? Isso. Mas você falou sério que está pensando que morrer é melhor? Como você está pensando em fazer isso? Eu já pensei em pular da ponte. Qual ponte? Tal lugar assim. É mesmo? Você já falou isso com alguém? Não, nunca falei nada disso para ninguém. Como você está pensando em tomar alguns remédios? Qual remédio você está pensando em tomar? Você já tem esses remédios? Tenho, está lá em casa. Como você está pensando em dar fim na sua vida? Você está pensando em suicídio, é verdade? Como? Uma arma. E você tem acesso à arma? Tenho. Eu tenho como ter acesso a uma arma. Eu já pensei várias vezes. Eu já até ensaiei. Cabe a você procurar a família, procurar alguém, estar próximo desta pessoa, validar o sofrimento dela e dizer: deixa eu lhe dar um abraço, deixa eu cuidar de você, deixa eu orar por você. Eu vou procurar alguém da sua família para lhe ajudar. Isto é exercer um dom. Jesus viu os cegos e disse: o que vocês querem que eu faça? Claro que eles querem ver. Mas Jesus travou um diálogo para que eles abrissem o coração. Que hoje Deus possa estar te capacitando para você ser um agente de vida para tantas pessoas que estão em processo de morte e que não estão encontrando saída. E por favor, não julgue esta pessoa. Se você nunca passou, você não sabe o que é uma pessoa que está passando por depressão. Você não sabe os pensamentos que vêm à cabeça, o sentimento de inutilidade, de miséria, de vergonha que passa na cabeça de uma pessoa. E quanto Satanás trabalha noite, dia na cabeça desta pessoa, com pensamentos disfuncionais, com pensamentos que arrasam e a jogam para baixo. Parece que o inferno abre a boca e fica puxando a pessoa para baixo. Então, por favor, se certifique de você poder estar cuidando a necessidade dos outros e se colocando voluntariamente para ajudar os outros. Não deixe que existam obstáculos para você 24/7 servir a Deus ou servir ao Senhor. Não deixe que nenhum obstáculo surja. Não seja egoísta.
Esse é um dos obstáculos que me impede de ajudar os outros, porque eu digo assim: pastor, ajudar ninguém, eu é que preciso de ajuda. A gente sempre acha que nós é que estamos precisando e nunca estamos dispostos a ajudar outros. Que na noite de hoje, em nome do Senhor Jesus, nós nos tornemos altruístas e não egoístas, porque Jesus não foi egoísta, Ele foi altruísta. Ele deu a vida dele, Ele entregou a vida dele. Ninguém tinha poder de tirar a vida dele, mas Ele deu por amor às suas ovelhas. E Ele me ensina que eu tenho que estar pronto a me entregar e a ajudar os outros. E o apóstolo São Paulo diz, escrevendo aos Filipenses: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também cuidar dos interesses dos outros. Quando eu cuido dos outros, Deus cuida dos meus interesses, aleluia. Quando eu socorro os outros, Deus me socorre. Quando eu abençoo os outros, Deus me abençoa. Quando eu ajudo o que está sofrendo, Deus vem e enxuga as minhas lágrimas. Não seja egoísta. O mundo não gira em torno do seu umbigo e nem do meu umbigo. Eu tenho que me esquecer de qualquer coisa que possa me colocar no centro de todas as atenções. Eu tenho que me colocar à disposição de Deus e dizer: Deus, eu quero ser usado nas suas mãos. Aliás, esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Essa é a tradução de Filipenses 2,4 na Bíblia, a Mensagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar a outros. Você não está neste mundo para retirar. Eu e você estamos neste mundo para contribuir. Eu vou repetir: eu não venho a este mundo para retirar. Eu estou neste mundo com um propósito de contribuir e de abençoar e de socorrer. Segundo obstáculo para a gente servir é o perfeccionismo. Eu não sei fazer como o irmão presbítero João sabe. Eu não sou como o irmão Jefferson. Eu não sou como a pastora Cláudia. Eu não sou como o pastor Jet. Eu não sou como o irmão fulano de tal. Eu não sou como aquele. Calma, não queira ser perfeccionista ou aguardando que você faça tudo direitinho. O discurso do perfeccionista ministeriais diz: só servirei após algumas condições ideais. Tem que estar tudo do jeitinho que ele gosta para poder servir. Estou muito machucado para me envolver. É impossível ajudar de alguma forma, pois tudo parece tão ajustado nessa igreja. É muito exigente, tudo não tem hora para começar, para terminar, tem que ser assim, a luz tem que acender na hora, tem que ser aquilo, tem que ser tudo. Não dá para mim. Calma, claro que dá. Isso é desculpa de quem não quer servir e não quer fazer. Ou então alguns dizem assim: a igreja não tem a visão ministerial que eu tenho. Você sabe, tem múltiplos ministérios aqui na igreja, mas muitas vezes as pessoas estão procurando outros ministérios. Outros querem achar um que não tem para poder não fazer nada. Captou? A minha impressão é que eles já poderiam ter percebido o meu valor. Tem gente que fica assim: não, quando vê o meu valor, aí vão me colocar. Não, irmão, se voluntarie. Se coloque nas mãos. Agora, o que é que na verdade está por trás destes comportamentos? Orgulho, insubmissão. Pessoas insubmissas não querem estar debaixo de autoridade. Autoestima destruída, preconceitos, julgamentos, falta de compreensão sobre o que é verdadeiramente ser um discípulo de Cristo que veio para servir. A igreja está sendo instruída, culto de domingo à noite, como servir ao Senhor. É por isso que eu disse hoje: você veio à igreja para ouvir aquilo que vai decidir o seu destino eterno. Eu sei, irmãos, que eu poderia estar pregando uma mensagem totalmente diferente, arrancando palmas e glória a Deus, falando de prosperidade e de que tudo vai dar certo essa semana, uma mensagem que mexe com o povo, mas Deus está nos dando nestes 40 dias de propósito, nos ensinando a sermos servos. Que esta igreja não é igreja para quem quer ser servido, é uma igreja para quem quer servir de todo o coração ao Senhor.
E aí nós descobriremos verdadeiramente o que é ter uma vida de alegria, porque quem leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida trazendo com alegria os frutos do seu trabalho. Aleluia! Hoje nós vimos o batismo, gente chorando aqui na igreja, professores dos primeiros passos do DNA, gente trabalhando e dizendo assim: como é bom ver uma alma rendida aos pés do Senhor. E uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então não fique esperando, irmão. Qual é a solução para isso? Eclesiastes, capítulo 11, verso 4. Quem fica observando o vento não plantará. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Eu preguei uma mensagem neste texto que falou muito ao coração de um jovem na igreja. Que ele não fique observando o vento, porque senão não vai plantar. E nem fique olhando para as nuvens, porque senão não vai colher. Não existem habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas. Uau! Não existe habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas. Nesta igreja, irmão, seja parte da solução e não parte do problema. Deus te chamou para este lugar para ajudar a solucionar os problemas e não para criar problemas. Terceiro obstáculo que impede as pessoas de servirem a Deus: materialismo. Quem só foca no dinheiro, olhe para mim. Quem só foca no dinheiro, foca muito pouco nos relacionamentos. Quem só foca no dinheiro, não foca em relacionamentos. A pior coisa que existe é as pessoas quererem usar as técnicas do comércio dentro da igreja. A técnica do comércio é você agradar o cliente para vender o máximo para ele, sim ou não? E às vezes vem com isso para dentro da igreja. Eu vou agradar o máximo para poder tirar o máximo dessa pessoa. Isso se não é apropriado para a igreja, nem para quem está em cima para baixo, nem quem está embaixo para cima. Porque a igreja não é troca de negócios. Acaso, amado mestres, eu vinha pelo caminho e olhei numa banca este perfuminho e pensei: compro ou não compro? Comprei o amado mestre. Entendeu? Não é por aí o caminho. Lá fora funciona assim. Na casa de Deus, olhos espirituais abertos para discernir. A minha sogra tinha um dom, a mãe da pastora Cláudia, que ela dizia assim: discernimento é importante. É um dos maiores dons, discernir os espíritos. Na casa de Deus, nós precisamos focar no que visa o reino eterno. Se eu sou uma pessoa materialista, eu chego na igreja e pergunto assim: o que é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu vou ganhar aqui dentro da igreja? Não vai ganhar nada. Então não conta comigo. Eu vou ganhar projeção, eu vou ganhar espaço, eu vou poder fazer. Não. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Qual é a solução para isso? O que diz Jesus sobre isso? Lucas 16:13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Eu, como pastor, não posso pregar uma mensagem neste púlpito interessado em bens materiais. E Deus me ensinou isso muito novo. E eu já contei várias vezes, talvez aqui nessa igreja as pessoas não conhecem. Logo que eu me casei, o Jeter era novinho ainda e eu não tinha dinheiro para comprar o leite dele. A missão atrasou o salário e o leite naquela época em pó estava sendo vendido com ágio porque havia uma greve de caminhoneiros. E para comprar você tinha que pagar o dobro do preço, e é escondido que a pessoa vinha e vendia para você pelo dobro do preço. E eu dizendo: Deus, eu preciso de dinheiro, como é que eu vou fazer? Senhor, tem misericórdia. Naquele dia o Espírito Santo falou assim para mim: nunca pregue uma mensagem pensando em receber mais dinheiro. Nunca peça mais dinheiro para você.
Tudo que você tiver que pedir, peça para a minha obra, porque de você nunca vai faltar nada para você. Naquele dia eu cheguei em casa, a Cláudia abriu a porta do apartamento e ela disse: amor, acabou de chegar aqui em casa através da Vaspex. Quem lembra, os mais antigos, lembra da Vaspex? Uma caixa de leite em pó. E o Espírito Santo falou assim: foi isso que eu te falei lá. E eu me lembro o local, eu estava passando pelaquela prefeitura antiga lá, onde era o Bradesco. Lembra o Bradesco do lado da prefeitura? Acho que tem até hoje o Bradesco lá. Porque eu fui pegar o saldo no Bradesco e eu vim assim chorando e dizendo: que isso, Jesus? Que isso? Não tem nada. Como é que eu vou levar comida para casa? Senhor, Senhor, eu não posso. Senhor. E Deus falou isso para mim. Então, quando eu estou pregando aqui, eu estou diante de Deus neste altar. De lá para cá, Deus só tem me feito prosperar. Sabe por que eu tenho prosperado? Olha ao redor. Porque esta igreja tem prosperado. Não atarás a boca do boi que debulha. Palavras do apóstolo São Paulo. O Senhor tem dado abundantemente. Como alguém um dia perguntou para mim: quanto o senhor ganha, pastor? Eu disse: o suficiente. A fé não é comércio. Por isso que nós não ensinamos a você pagar para receber a bênção. Você agradece a Deus. Então, sirva ao Senhor. Busque ao Senhor. Quem não tem tempo para servir, não tem tempo para amar. Sirva e você amará. Sirva. Nós temos na igreja, ministério audiovisual, cooperadoras, cenografia, dança, diaconal, preparação de celebração, informações, inscrições, louvor, missões, recepção, Reno Criança, Reno Teens, Reno Jovem, Reno Story, sonoplastia, teatro, outras áreas para servir, 30 semanas, Reno Grupos, jovens, casais, mulheres, cursos, primeiros passos, seguindo o caminho. É muitas áreas. E tem surgido novos ministérios. Eu disse pela manhã que o ministério que cuida do som da igreja, e eles estão aprimorando, que eles vão até ali na sala, para segurar meu paletó, para ajudar eu colocar o fone aqui, para verificar se está tudo ligado, para eu não subir aqui com o microfone desligado, para eu não subir aqui com o paletó assim, e todo correndo aqui. Eles olham isso e ajudam. Quando termina o culto, eu vou descendo, eles já tem alguém ali me esperando para ajudar a puxar aqui o fiozinho aqui de dentro aqui, para entregar. E aí essa pessoa que fez isso está pregando junto comigo. Tudo que acontecer aqui, essa pessoa vai ter participação no reino dos céus. Os irmãos que prepararam carinhosamente o PowerPoint, os irmãos que estão lá colocando lá, que levam bronca toda hora de mim e tal, né? Os irmãos, o pessoal já aprendeu, quando eu faço assim, aí o outro ali estava até rindo, né? Porque você não está de serviço hoje, né, Rafael? A música no começo do culto, meu Deus do céu, o que é isso? Essa música não é música. Fernandinho abrindo nosso culto. Não, nada contra o Fernandinho, mas não era música. Aí eu fui saber, disse que deu problema no computador, então precisamos de técnico de computador aí, ó, um ministério para ajudar. Você entendeu? Tudo tem área. Se você começa a servir, se você ama essa igreja, você vai amar tremendamente quando você começar a servir e participar de tudo que acontece na igreja. Aí vai ser aquele tal história: cuidado para o marido não chegar, pega a cama e leva para a igreja, porque você está querendo morar na igreja. Marido, não fala isso não, que ela pega a cama e vem. E o marido também. Esses dias eu cheguei para o irmão lá e falei: irmão, vai para casa, irmão, sua esposa está esperando. Não, pastor, tem que terminar esse serviço aqui, é 1h, 2h. O vigia fala: pastor, manda esse povo embora que eu preciso ir dormir também. Querem servir fora, vocês sabem que são com vocês que eu estou falando mesmo. Aí eu fui falar para a esposa, ela disse assim: pastor, deixa ele aí, pastor, ele chega tão feliz em casa quando chega aqui que está trabalhando na igreja, então é melhor ele chegar tarde feliz do que chegar cedo triste, né? Então deixa trabalhar. Eu sei, porque às vezes eu fico esperando a pastora e falo: meu Deus, esse ensaio não vai terminar não. Eu fico olhando pelas câmeras lá, o ensaio de sexta, e vai, e a pastora atende 1, atende 2, atende 3, atende 4. Jesus de Nazaré. Sabe por que é isso? Faz assim, pum, pum, amor, eu estou servindo ao Senhor Jesus Cristo. Doe-se com um coração repleto de amor. É o amor
que mexe com minha cabeça e me deixa assim. É o amor ao reino de Deus. Aplauda, vai. Eu não cantei essa à toa, não, né? É o amor. Por que você serve? É o amor. Por que você dizima? É o amor. Por que você ama? É o amor. Mas por que você está recebendo ordem na igreja? É o amor. É o amor. Mexe com a gente, mexe com a cabeça, mexe com o coração, mexe com o corpo, mexe com tudo. Doe-se com o coração repleto de amor. Amém, meus irmãos? Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos. Que texto é esse? 1 de João? Vamos ler de novo, todos juntos? Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Agora, quem sabe de cor? João 3,16, vamos lá? Irmãos, será que isso é coincidência? Quando João escreveu o evangelho dele, e depois ele escreveu as cartas, não existia capítulo e versículo. Olha que coincidência, João 3,16, porque Deus amou o mundo que deu, porque quem ama, deu o seu Filho unigênito. Aí vem 1 de João 3,16 e diz assim: nisto a gente sabe e conhece o amor, que Jesus Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pela vida dos irmãos. Aleluia, isso é tremendo, isso é demais. Então dois com amor, esteja no lugar certo, no momento certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo, pelas razões certas. É isso que Deus nos chamou para fazer. É porque servir está no coração da gente. E só fala apaixonadamente de servir quem serve. Amém? Qual é o primeiro obstáculo que te impede de servir? A ingratidão. Ingratidão. Doe-se com o coração repleto de amor. Não seja ingrato com o que Deus já fez com você. Sirva ao Senhor de todo o seu coração. Porque Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Segundo obstáculo que me impede de servir: comparação e crítica. Quando eu fico comparando e criticando tudo que tem na igreja, isso me impede de servir. Seja grato, seja abençoador, não faça comparações. Compartilhe sua restauração com autenticidade e sensibilidade. O que Deus já fez com você, compartilhe com outras pessoas. Estenda o legado que Deus deu a você. Como é que nós servimos? Compartilhando, falando daquilo que Deus fez com a gente, fazendo isso com sensibilidade, fazendo de todo o coração. Paulo escreve aos Coríntios e diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e toda a consolação, que nos consola em todas as nossas consolações, para consolar aqueles que estão passando por tribulações. É aquilo que eu disse: uma ferida fechada nasce um novo ministério. Aquilo que eu recebi eu faço para os outros. Como servir? Nunca desista do seu chamado. Nunca desista do seu chamado. Olha para mim. O diabo vai tentar colocar na sua cabeça que você não foi chamado por Deus. Deixa eu contar para vocês rapidamente. Sexta-feira eu estava aqui no escritório da igreja. Eu ia viajar no sábado logo da manhã para Alagoas. E eu estava com a pastora e eu estava lendo o livro Uma Vida com Propósito. Que é a lição que vocês vão ler amanhã, segunda-feira. Você que tem o livro, leia amanhã. Quando eu cheguei no versículo, diz assim: e Jesus cumpriu todo o propósito para o qual o Pai o havia enviado à terra. Eu fechei o livro e parei e falei: amor, eu vou sair um pouquinho. Ela disse: mas nós temos uma reunião agora, o pessoal está esperando. Espera um pouquinho. Eu saí por ali e eu gravei um vídeo para compartilhar com outras pessoas. E eu disse assim: Deus falou ao meu coração ainda há pouco.
que eu fui chamado com um propósito. E eu disse, e muitas vezes eu pensei em desistir, por não me achar qualificado, por não me achar à altura, por não me achar competente, por ser uma pessoa chata, ranzinza. Mas eu nunca desisti, eu disse, por mais que os pensamentos viessem, por mais que surgissem Golias à minha frente. Eu sei que estes Golias foram feitos para mim, para eu enfrentá-los e vencê-los. E para eu estar pregando aqui hoje, foi porque lá atrás eu não desisti da minha família, eu não desisti do meu ministério, eu não desisti de Deus, eu não desisti da chamada. Por mais que eu já tenha passado por momentos difíceis da minha vida, eu disse, Deus me chamou e Ele me capacita para fazer esta obra. Quando eu olho os desafios desta igreja, como eu atravessei uma crise em 2017, fevereiro e março de 2017, com o Golias que tinha pela frente, que é este local, e Deus me disse, eu sei que você está frágil, mas eu vou colocar pessoas ao seu lado, que vão te dar suporte, para enfrentar este Golias. Não desista. E porque eu não desisti, eu estou pregando aqui na noite de hoje para esse grande número de pessoas. Deixa eu dizer para você, irmão, não desista, ainda que esteja duro e difícil. Não fique jogando com seus dons e com seus talentos, com o serviço que Deus te chamou para fazer. Não fique negociando ou brincando, querendo vender o seu serviço, mas sirva com alegria e diz, eu sou chamado de Deus para servir e eu não abro mão do meu serviço. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa, se eu tivesse desistido em março, Deus levantaria outro e a obra continuaria. Se você desistir, Deus vai levantar outro no seu lugar. Judas desistiu, se suicidou. Pedro cometeu um erro e Judas cometeu o erro. Pedro negou 3 vezes e Judas vendeu o Senhor Jesus, entendendo que estava fazendo algo bom. Ele sabia que alguém tinha que trair ele, acho que eu me voluntario. Porém Pedro se arrependeu e Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro se levantou e não desistiu do chamado. Judas, porém, foi e se enforcou. Quando você desiste do seu chamado, você está desistindo da vida. Aí a vida não vai fazer mais sentido para você. Não desista do que Deus colocou no seu coração. Davi não desistiu do chamado dele. Por isso que quando Davi morreu, lá em Atos dos Apóstolos diz assim, e Davi cumpriu todo o propósito para o qual Deus o havia. Na sua geração ele cumpriu o propósito. Mesmo Davi tendo adulterado e cometido um assassinato, mandando matar o marido da mulher. Mas ele se arrependeu e continuou a sua obra. Não desista do seu chamado. Não desista. Paulo diz, portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Não desanime, irmão, não desanime. Por favor, não desanime, não desanime. Jesus diz, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Rick Warren disse, quando estivermos diante do Senhor, das nossas almas, 2 serão as perguntas que responderemos. O que você fez com o meu filho? E a outra será, o que você fez com o que eu lhe dei? O que é que você fez com o meu filho? E o que é que você fez com o que eu lhe dei? Proteja seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não foque nos seus próprios interesses. Não se ache dono de nada. Não vise competir com ninguém. Você é insubstituível, no sentido do que Deus tem para você. Não faça por obrigação, faça de coração, faça todo o bem que puder, com todos os recursos que dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Estas foram as palavras de John Wesley, um grande pregador da palavra. E eu encerro dizendo,
Como é que eu posso servir? Sirva a Deus, essa palavra é linda, empoderado pelo Espírito Santo de Deus. Empoderar é dar poder ou acrescentar poder a quem já tem. Na noite de hoje, você tem e pode ser empoderado pelo Espírito Santo, receber poder hoje, na noite de hoje, poder para fazer a obra que ninguém mais pode fazer. Seja empoderado pelo Espírito Santo. Nós temos este tesouro da parte de Deus, colocado em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. O vaso está aqui, o que vem dentro é o poder de Deus. Deus está aqui na noite de hoje. Ele é a fonte de todo o poder para você servir de todo o coração. Deus está aqui neste lugar. Atenção, o Espírito Santo está falando ao seu coração agora. Eu quero te encher de poder, mas não é para você ficar para você mesmo, é para você servir aos outros, porque há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há um só Senhor e um só Espírito que atua em nós e está sobre nós e nos abençoa. Então Deus é quem efetua tudo em todos. Cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito Santo visando o bem comum. Deus está aqui para capacitar a todos nós.